Graça e paz a todos, queridos irmãos internautas. Deus abençoe a todos vocês. Quem tem prazer de vos cumprimentar é o vosso irmão em Cristo, o pastor Felipe Meiros. Espero que Deus continue abençoando de uma forma poderosa. E hoje mais uma programação com um estudo com o tema Falsos Evangelistas, né? Falsos Evangelistas, nessa programação do projeto Jesus Cristo Salvação. Este é o projeto Jesus Cristo Salvação, projeto esse que Deus colocou no meu coração para que eu possa trazer estudos bíblicos exatamente para quem precisa, seja online, seja presencialmente. E dizer que presencialmente eu também dou estudos bíblicos todas as quintas-feiras, no horário das 16 horas. Então eu dou estudos bíblicos para quem precisar, não é obrigatório, para quem precisar. Você que sente a necessidade de querer conhecer a Bíblia Sagrada, você que tem a sede. Então, se você tiver essa sede, pode me contactar para que você possa participar dos estudos bíblicos presencialmente. Eu faço essa questão também de colocar na minha página, seja do Facebook ou no meu canal de YouTube, né? E aproveitando esse momento, você que está me vendo através do meu canal de YouTube, peço para que você possa se inscrever neste canal. E se você está me vendo através de Facebook, se você ainda não me segue, veja aí se você me segue ou não. Então, se você perceber que não me segue, passa a me seguir, tá bom? Então, hoje nós iremos tratar desse assunto de extrema importância sobre os falsos evangelistas, né? Iremos tratar um assunto de extrema importância, como você está vendo aqui, né? Exatamente aqui, né? Está aqui, né? Como você está vendo, está aqui, né? Falsos evangelistas, né? Está aqui, falsos evangelistas. Então você e veja só nessas letras azuis que estão a passar embaixo, né? Essas letras azuis estão a passar embaixo, né? Que está a pedir para você ativar o sino das notificações. Tem uma mensagem muito importante: charme sem caráter é armadilha. Não se impressione, observe os frutos. Então é muito bom que você observe esses frutos. Charme, todo charme, né, sem o caráter é armadilha. Todo charme sem o caráter é uma armadilha. Então veja só aqui nessa parte azul, né? Então tudo isso exatamente faz parte desse estudo bíblico de hoje. Então, queridos irmãos, a nossa base bíblica, nós iremos ler 2 Coríntios, a nossa base bíblica, nós iremos ler 2 Coríntios, capítulo de número 11, e nós vamos ler versos de número 13, 14, 15, que nos diz assim a palavra de Deus: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo da luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então aqui tem algo muito importante que nós precisamos perceber, que ou seja, preciso esclarecer, porque tem pessoas que vão olhar para esse estudo bíblico aqui como uma afronta, né? Tem pessoas que vão olhar, porque eu tenho amigos evangelistas, tenho amigas evangelistas, e algumas pessoas, eu sei que eles podem me entender, mas algumas pessoas podem olhar para esse estudo bíblico como uma afronta, né? Dizendo, por que ele tinha que dizer isso? Porque sempre é assim, sempre que a gente traz uma verdade, existe sempre críticas. Eu não nego críticas, são bem-vindas críticas. Eu acho que se vocês fazerem isso, vai me ajudar muito. Se vocês criticam os meus vídeos, se vocês veem que o meu vídeo, falei uma coisa fora do contexto bíblico, não custa nada, eu sempre deixo essa oportunidade. Olha, deixa seu comentário aqui embaixo. Se você vê que eu falei uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, deixa o teu comentário aqui embaixo, né? Não seja como alguns ali que eu estou a ver, que exatamente além de deixar o comentário aqui embaixo, vão lá na página deles, deixam uma mensagem lá como indireta para mim, né? Meu Deus. Mas isso aí não me preocupa. Por quê? Porque para mim, eu não sou a primeira pessoa a ser criticado, a ser julgado, não sou a primeira pessoa. Jesus, né? Eu estou a seguir o exemplo dele. Foi criticado, foi chamado de Beelzebul, foi chamado que tinha demônio,
As pessoas rejeitaram que era filho de Deus. Os apóstolos, não digo. O próprio Jesus disse, se estão a fazer isso comigo, o que vai ser de vocês? Né? Se estão a fazer isso aqui com lenho verde, o que será com lenho exatamente seco? Então Jesus deixou bem claro isso. Então eu não nego críticas, não nego. Por isso eu falo, deixo bem claro, se você acha que o que eu falei não tem nada a ver com a Bíblia, deixa seu comentário aqui embaixo. Não adianta reclamar, deixa teu comentário aqui embaixo. O sinal de reclamar é covardia, o sinal de reclamar é exatamente, dá para ver que você ainda não está convertido. O sinal de você reclamar é sinal, quando você reclama é sinal de que você ainda não foi alcançado pela graça de Deus. Quando você reclama, quando você grita, exatamente mandando indiretas, além de vir diretamente aqui na minha página, ou se me conhece, me encontrar, falar comigo pessoalmente, mas você grita, né, exatamente ali na tua página, mandando indiretas, é sinal de covardia, né, é sinal exatamente de que você ainda não está convertido, né, você ainda não conhece a verdade. Porque se você conhecesse a verdade, eu não estou a negar crítica, nem julgamento, nem nada, não estou a negar, são bem-vindos. Deixa aqui no comentário, seja direito, não precisa mandar em direta, seja direito, seja direito, deixa aqui nos comentários, fala o que você acha, fala que estou a mentir, deixa aqui, não precisa mandar em diretas, tá bom? Então, algumas pessoas vão entender isso como uma afronta, tipo, não, ele não poderia dizer isso, as coisas deveriam ser desta forma, daquela. Então, eu estou exatamente a falar isso porque até é uma forma de ajudar você. Veja só, eu vou ler aqui com outra versão, veja só outra versão como está escrito. É uma forma de ajudar vocês. Os ensinamentos que eu faço é uma forma de ajudar as pessoas que ainda não têm o conhecimento profundo sobre essa escritura. Então eu não faço isso por mal, por ódio, porque eu faço isso para ajudar. Como eu estava falando no começo, é um projeto que Deus colocou no meu coração, Deus sabe, né? E projeto que vem de Deus sempre tem pessoas que não vão concordar, né? Por que eu estou a falar que é uma ajuda que eu estou a fazer às pessoas? Veja só, o mesmo texto que nós lemos, sempre eu falo, mesmo os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos discípulos, os falsos obreiros, falsos pastores, falsos evangelistas, essas pessoas receberão o castigo de Deus na vida deles. Essas pessoas serão condenadas eternamente. Então o que eu estou a fazer é uma forma de despertar, abrir os olhos antes de chegar àquele grande dia. Né? Porque o mesmo texto que nós lemos, 2 Coríntios capítulo número 11, deixa bem claro que essas pessoas serão condenadas. Veja só, o último versículo que nós lemos, 2 Coríntios capítulo número 11, versículo de número 15. Eu vou ler outra versão. Esta versão diz assim: não é muito mais que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Veja com outra versão, essa frase, o fim dos quais será conforme as suas obras, com outra versão. Veja só o que está escrito aqui. Versículo de número 15 diz assim: portanto, não é de admirar que seus servos, também servos de quem? De Satanás. Vou ler com outra versão, mas começando do versículo de número 13, que nós lemos, diz assim: esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Não me surpreendo, até mesmo Satanás se transfigura, ou seja, se disfarça de anjo da luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos de justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Percebe? O texto fala no fim, essa versão fala no fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Então, quando eu falo dos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos obreiros, não é coisa de mim, sozinho, né? Não é coisa minha. A própria Bíblia está a falar que existem falsos apóstolos, falsos cristos, falsos discípulos, falsos obreiros, falsos evangelistas. A própria Bíblia está a dizer. Então, quando eu ensino, é uma forma de despertar essas pessoas para que essas pessoas recebam a salvação. Por isso, esse texto fala: no fim, receberão o castigo que no fim, receberão o castigo que suas obras merecem. No fim, vão receber o castigo, né? Conforme as suas obras merecem. Então, essas obras de engano, essas obras todas, no final, essas pessoas receberão o castigo eterno.
Entende? Então o que eu estou a fazer exatamente tentar despertar essas pessoas para terem cuidado, ok? Vamos exatamente no nosso assunto de hoje, tá bom? Sobre falsos evangelistas. O texto que nós lemos primeiro vamos caçar, né? Primeiro vamos caçar na Bíblia sobre essa manifestação do evangelho falso, essa manifestação dos falsos profetas. Eu já li, se você vem aqui na minha página, tem muitos vídeos que falam dos falsos profetas. Jesus disse em Mateus capítulo número 24, né, que virão falsos cristos, né? Virão falsos cristos lá em Mateus 24, versículo de número 24, né? Jesus disse que virão falsos cristos, né? E se nós lemos também Mateus capítulo de número 7, versículo de número 15, Jesus disse assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então Jesus já havia alertado sobre falsos profetas, sobre falsos apóstolos, sobre falsos cristos. Mateus 24, versículo de número 24, diz assim a palavra de Deus: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Se nós lemos também Apocalipse capítulo número 13, está bem claro, né, da besta que sai do mar. E aqui no versículo número 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. Então veja só, essa besta aqui que sai do mar, né, em verso número 13, e eu ia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como o de leão, e o dragão deu-lhe o poder, né? O dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então a besta foi dado o trono do dragão, a besta foi dado o poder de dragão, a besta exatamente foi lhe dado o poderio do dragão. Então isso estava a se falar exatamente do surgimento dos falsos profetas, dos falsos cristos. Então se você olha aqui na minha página, você procura, você vai encontrar muitas mensagens que falam dos falsos profetas, né? Então eu dizia, assim como existe falso profeta, também existe falsos evangelistas. Então nós vamos ler um pouco sobre esse assunto para nós entendermos qual é a mensagem dos falsos profetas, qual é a mensagem dos falsos evangelistas. Por que o diabo exatamente está a usar esses caras? Porque esses caras que aparecem que são falsos, eles pensam que eles mesmos decidiram fazer isso. Não, mas existe um espírito maligno, né? Existe um espírito maligno que está a usar essas pessoas. Existe um espírito maligno que está a usar exatamente essas pessoas para fazer essas coisas malignas. Então eu quero aqui mostrar para vocês a primeira coisa. Veja só, eu até notei aqui, né? Eu até escrevi aqui, né, sobre como que procedem os falsos profetas, falsos evangelistas, falsos cristos. Esses evangelistas, né, esses evangelistas que são falsos, não são aqueles que não são verdadeiros. Não estou a dizer que não existem evangelistas verdadeiros, existem evangelistas verdadeiros, mas assim como existem evangelistas verdadeiros, existem evangelistas falsos. Então, primeiro eu vou trazer aqui 3 coisas que eu tomei nota, né, sobre alguma característica de evangelistas falsos, e depois nós vamos prosseguir, tá bom? Então, esses evangelistas falsos, olha só, assim como falsos profetas, assim como falsos evangelistas, falsos apóstolos, falsos pregadores, irão surgir com falsas, supostas novas revelações, que não é a revelação bíblica. Então, esses falsos, eu notei aqui, eu vou ler com vocês. Então, esses falsos evangelistas, falsos apóstolos, irão aparecer com novas supostas revelações bíblicas. Então irão surgir com novas supostas revelações bíblicas. Eles não vão estar submetidos, não vão estar sobre a ordem da revelação bíblica. Eles não terão as escrituras como o centro, não terão as escrituras como a base, não terão as escrituras, ou seja, a Bíblia Sagrada, como referência, né? Mas essas pessoas terão novas revelações sobre a Bíblia Sagrada. Se você sempre assiste meus vídeos, você nunca me ouviu eu a dizer que eu tenho novas revelações sobre a Bíblia Sagrada.
tudo aquilo que eu ensino, eu pego na Bíblia Sagrada e ensino. Não tenho novas visões, novas revelações sobre a Bíblia Sagrada. O que eu tenho apenas, Deus tem me esclarecido. Tipo, eu leio um texto e aquele texto, Deus, tipo, fala no meu coração que aquele texto aponta para Cristo. Claro, com a confirmação de outros textos, não é texto isolado, de eu pegar um texto só, dizer que esse texto fala de Cristo, não. Daí eu pego aquele texto com o seu contexto, com o contexto dos muitos textos, para trazer exatamente esclarecimento dessa revelação. Agora, os falsos evangelistas não, consideram as Escrituras como algo supremo. Eles sempre vão trazer visões. Deixa eu ler aqui, senão vamos levar muito tempo. O mais grave, eles colocam a suposta revelação no mesmo nível de autoridade da revelação bíblica apostólica original. Então, esses falsos evangelistas, colocam a suposta revelação no mesmo nível de autoridade da revelação bíblica apostólica original. Então, eles negam a autoridade, eles negam a autoridade da palavra de Deus, eles negam a autoridade apostólica dos textos originais. Eles começam a trazer as suas revelações. Começam a dizer que tiveram novas revelações, têm um conhecimento muito profundo das Escrituras, mas na verdade é engano, na verdade é mentira. Segundo ponto, as Escrituras sempre ocupam em um lugar secundário. Então, para os falsos evangelistas, falsos profetas, todas aquelas pessoas que são falsos hoje, as Escrituras não ocupam em primeiro lugar, As Escrituras não ocupam em primeiro lugar nos seus ensinos, não. As Escrituras sempre ocupam em segundo lugar. Em primeiro lugar são as suas visões. Em primeiro lugar são as suas visões, em segundo lugar são as Escrituras. Então, esses falsos evangelistas, são falsos apóstolos, falsos profetas, as Escrituras sempre ocupam em segundo lugar. E Cristo é colocado em lugar inferior em relação às suas revelações. Veja só, Cristo é colocado sempre em um lugar inferior em relação às suas revelações. Tipo, são revelados, essas supostas revelações, acaba exaltando o homem, acaba exaltando os santos. Quer dizer, os apóstolos são superiores que Cristo, os evangelistas são superiores que Cristo, os diáconos são superiores que Cristo, os missionários são superiores que Cristo, os profetas são superiores que Cristo, os apóstolos são superiores que Cristo. Então, falsos apóstolos, falsos evangelistas, eles sempre têm Cristo como, primeiro, eles respeitam a revelação deles, segundo, respeitam a autoridade de Cristo, primeiro, respeitam as visões dele, segundo, eles respeitam Cristo. Então, essas pessoas são falsas. Dá para você identificar falso profeta, falso evangelista, falso ministro, você vai perceber que nunca em primeiro lugar é Cristo. Sempre em primeiro lugar são os apóstolos. Sempre em primeiro lugar é meu pai na fé. Sempre em primeiro lugar é exatamente o que o meu pastor disse. É que em primeiro lugar sempre é o que o apóstolo disse. Em primeiro lugar é o que o meu pastor disse. É o que exatamente o profeta disse. É o que o meu pai espiritual disse. Então, essas pessoas sempre, em primeiro lugar, não é Cristo. Em primeiro lugar, não é essa Escritura. As Escrituras exatamente se submetem às supostas revelações. Cristo é inferior às suas supostas revelações sobre os santos, sobre os apóstolos, sobre profetas, sobre evangelistas, sobre missionários. Então, eles rejeitam a visão bíblica, rejeitam a revelação bíblica dos apóstolos, mas, primeira coisa, eles colocam suas supostas revelações. Esse é o segundo ponto. Então, eles respeitam os santos, falam dos apóstolos, evangelistas, profetas, ou seus sincretismos. Sincretismos, porque tem muita gente hoje nos nossos dias, além de respeitar a revelação bíblica, eles respeitam exatamente os seus sincretismos. O que são sincretismos? Sincretismos
são exatamente aquelas supostas revelações que as pessoas dizem: fui revelado que você tem que queimar as cortinas da sua casa, fui revelado que tens que queimar aquela roupa porque tinha um desenho, tinha uma marca, fui revelado que você tem que queimar esses sapatos de Nike, fui revelado que tens que queimar esses sapatos de Adidas, fui revelado que não podes tomar Coca-Cola, Coca-Cola é do anticristo, fui revelado que não podes usar a roupa tal, não pode fazer isto aqui na tua casa, não pode ter alguma coisa com marca. Eu já vi pessoas que já queimaram colchões, já queimaram exatamente cadeiras, já queimaram a roupa dos filhos com as supostas revelações de que demônios estão dentro dessas coisas. Então, falsos apóstolos, falsos evangelistas, falsos pregadores sempre exaltam mais as suas revelações do que a palavra de Deus. Então, exaltam mais seus sincretismos, né? Sincretismos de outras religiões também, sincretismo de outras religiões também. Você percebe que a maioria das igrejas de hoje, até esses falsos profetas que aparecem hoje, o que eles fazem? Eles pegam algumas coisas que outras religiões acreditam, aplicam no cristianismo. Por exemplo, tem muito hoje em dia que estão a querer seguir os judeus. Você percebe que eles colocam, né, kippah, usa aquelas roupas sacerdotal, né? Acabam colocando na cabeça terafim, tocam buzinas dentro das igrejas, às vezes fazem até a arca da aliança, enquanto a Bíblia Sagrada, se nós lemos em Jeremias capítulo 3, verso 16, 15, 16, proíbe fazer a outra arca da aliança. Mas essas pessoas, por causa dessas supostas revelações, começam a seguir exatamente doutrina das outras religiões, né? Pega aquelas coisas do judaísmo para trazer no cristianismo, não só pega as coisas de Budas, traz no cristianismo, pega na religião islâmica, pega algumas coisas, traz exatamente na Bíblia Sagrada, traz exatamente no sentido do cristão. Não somente essas pessoas até pegam, né, algumas culturas africanas, são muito ligados à feitiçaria, bruxaria, magia negra, né? Colocando ovo num copo, colocando debaixo de cama, acendendo vela, acreditando que vai expulsar demônio, né? Tem muita gente que faz tanta coisa, lançando sal no cemitério, sal na porta, sal dentro de casa, pensando que aquelas coisas vão expulsar demônio. Então, esses falsos profetas, falsos evangelistas, falsos ministros, eles imitam, copiam, né? Quer dizer, essas coisas de outras religiões estão acima da revelação bíblica. Eles sempre colocam essas coisas acima da revelação bíblica. O que tem a ver cristianismo com o sal? O que tem a ver cristianismo com amarrar fita no braço? Colocar um pendente no pescoço com a cara do profeta, acreditando que vai acontecer alguma coisa. O que tem a ver exatamente cristianismo com água benta? O que tem a ver cristianismo com água de Israel? O que tem a ver cristianismo exatamente com tanta coisa que as pessoas fazem hoje? Não tem nada a ver. Então, esses falsos apóstolos, falsos evangelistas, falsos profetas, acreditam mais, elevam mais seus sincretismos, elevam mais seus secretismos do que a revelação bíblica dos apóstolos, do que a revelação original bíblica dos apóstolos. Então acabam exaltando mais essas coisas do que a própria Bíblia Sagrada. Às vezes exaltam mais também algumas ideias filosóficas do que a própria revelação da Bíblia Sagrada. Às vezes exaltam também algumas ideias psicológicas, né? Trazendo isso no contexto religioso, trazendo isso no contexto espiritual, para tentar convencer as pessoas que eles são homens de Deus. Tem terceiro ponto, ainda não entramos na nossa mensagem, mas estou aqui a esclarecer alguns pontos que os falsos evangelistas, apóstolos, falsos profetas usam exatamente para enganar as pessoas. Terceiro ponto, os falsos sempre alegam ter uma compreensão mais profunda, até mesmo exclusiva, das supostas revelações. Imagina só, esses falsos, eu tomei nota aqui, esses falsos sempre alegam ter uma compreensão mais profunda das Escrituras. Sempre, quando você questiona eles que o que estão a fazer não tem base bíblica, né? Quando você questiona eles que o que vocês estão a fazer não tem base bíblica, eles alegam que tem uma revelação, né, muito profunda. Eles alegam que tem um entendimento
tem uma compreensão das escrituras mais profunda, né? Até algumas pessoas falam, não, é uma revelação exclusiva, é uma revelação que Deus só revelou ao nosso fundador, é uma revelação que só Deus revelou ao apóstolo, somente é uma revelação exclusiva que Deus revelou exatamente ao nosso Pai na fé. Então veja só, essas pessoas exaltam mais exatamente aquilo que os homens falam do que exaltar aquilo que é a revelação bíblica. Então, para você conhecer falso evangelista, falso apóstolo, falso profeta, falso obreiro, falso ministro, essas pessoas exaltam mais, né? Exaltam mais as ideias humanas, exaltam mais as revelações humanas, exaltam mais exatamente aquilo que eles acham que está certo, exalta mais os seus pensamentos, exalta mais que temos a compreensão profunda das escrituras. Então ficam exatamente nessa lenga-lenga ali, mas vamos lá entrar no contexto das escrituras zero. As escrituras zero, não falam nada das escrituras, mas trazem mais revelações, ok? Não estou a dizer que não existem revelações, tá bom? Então não me entenda mal, porque tem muita gente que distorce o que eu falo, né? Então, esses profetas, ou seja, esses falsos evangelistas também, porque o que é ser evangelista, né? Vamos lá entrar agora na nossa mensagem. O que é ser evangelista? Ser evangelista exatamente é algo que Deus faz em alguém, é um dom, ou posso dizer assim, é um dom que Deus coloca em alguém, porque se nós lemos lá em Efésios capítulo número 4, vamos ler Efésios capítulo número 4 para nós vermos, porque ser evangelista é um dom. Vamos ler a partir do versículo número 11. Ser evangelista é um dom. Primeiro vou mostrar para os irmãos que ser evangelista é um dom, e depois vou falar exatamente o que ser evangelista, o que o evangelista deve fazer. Efésios capítulo número 4, se nós lemos, podemos ler a partir do versículo número 9, diz assim a palavra de Deus: ora, isto é, ele subiu. Quem que subiu, senão aquele que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, né? Está aqui, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ainda percebe que quando Cristo ele foi para o céu, Cristo quando ascendeu os céus, ascendeu, né? Mas vamos lá, ascendeu aos céus. Quando Cristo ascendeu aos céus, ele deu os dons aos homens. Então esses dons são os quais? São os seguintes dons. Alguns receberam o dom de apostolado, alguns receberam o dom de ser profetas, alguns receberam dons de ser evangelistas, alguns receberam dons de ser pastores, alguns receberam dons de ser doutores. Então, ser evangelista está aqui. É um dos dons que alguém recebe. Então, o que é ser evangelista, pastor? Biblicamente falando, ser evangelista, ser evangelista é isso. Você precisa ser levantado por Deus. Com a confirmação dos homens, Deus tem que te levantar. Entenda bem. Deus tem que te levantar, mas deve haver a confirmação dos homens. Ser evangelista é um dom que Deus coloca na vida de alguém, para que esta pessoa, né, vá pregar o evangelho, mas antes essa pessoa de pregar o evangelho de Jesus Cristo, depois dessa pessoa receber o dom, deve haver uma confirmação da parte dos homens, tem que haver uma confirmação da parte dos líderes que aquela pessoa recebeu-se o chamado, esta pessoa recebeu-se o chamado de ser evangelista. Então você não pode se autoproclamar, você não pode se autoproclamar de evangelista, auto-intitular evangelista, você não pode se auto-intitular de profeta, você não titular nem de doutor, nem de profeta, nem de evangelista, nem de apóstolo, nem exatamente de pastor. Você não pode se auto-intitular, que de repente você é isso aqui. Tens esse dom, tens essa chamada, tem que haver a confirmação dos líderes, tem que haver a confirmação dos homens. Então, né, tem pessoas que hoje em dia que se chamam de evangelistas, sem a confirmação da liderança, sem a confirmação da igreja, sem a confirmação dos homens. Isso não acontece em nenhum lugar.
Isso apenas está acontecendo com essa igreja do século XXI, mas a igreja primitiva, ela não aceitava com que alguém se intitule, alguém se autoproclame de evangelista, de apóstolo, de pastor, de doutor, de não sei de quem, mas é estranho. Nos nossos dias, temos muita gente que estão se autoproclamar exatamente com esses nomes estranhos, né? Esses nomes, eu falo estranho por quê? Porque nunca foram separados, né? Essas pessoas nunca foram exatamente separados, nunca foram exatamente ordenados. Sim, a frase certa seria essa: devem ser ordenados. Você, para ser evangelista, deve ser ordenado. Para ser apóstolo, deve ser ordenado, né? Para ser doutor, tem que ser ordenado. Para ser profeta, deve ser ordenado, né? Para ser exatamente apóstolo, você deve ser ordenado. Então você não pode se auto-intitular, de repente você é apóstolo, de repente você é evangelista. Isso não é aceite pela Bíblia Sagrada, ok? Talvez você poderia complicar, tipo, mas não. Então nós vamos, não se fala nada sem Bíblia Sagrada. Então primeiro, ok? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Primeiro nós encontramos que ser evangelista é um dom de Deus. Ser evangelista é um dom, porque verso número 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então encontramos em Efésios capítulo número 4, verso número 11, que é um dom de Deus. Quando Jesus ascendeu aos céus, Atos capítulo número 1, ele passou esses dons para os homens. Então nós podemos exatamente entrar na Bíblia Sagrada, vermos a manifestação de evangelistas. Eu hoje não vou me enfocar, senão vamos passar muitos minutos aqui, mas exatamente hoje eu quero me focar apenas na questão de evangelista. Que Deus me ajude mesmo, que Deus me segure, porque senão eu vou tocar tarde de assunto, mas que Deus, espero que o Espírito Santo de Deus me guie, né, me segure para somente falarmos da questão dos evangelistas, tá bom? Então já encontramos aqui, ser evangelista é um dom de Deus. Eu estava a dizer, é um dom de Deus, né? Então você tem que ser levantado por Deus, sendo confirmado isso pelos homens, pelos líderes. Os líderes devem confirmar, os líderes devem te separar, os líderes devem te ordenar a ser evangelista. Agora, se você não foi ordenado pela igreja ao qual você pertence, você não foi ordenado pelos líderes da igreja onde você pertence, você não pode se autotitular, você não pode se autoproclamar de ser evangelista, tá bom? Eu vou provar isso porque vamos ler na Bíblia Sagrada, em todas as partes onde nós encontramos evangelistas, vamos ver alguns evangelistas na Bíblia Sagrada e também vamos ver como que eles surgiram. Não tem a base, nenhuma parte na Bíblia Sagrada que alguém se autoproclamou de ser evangelista. Não tem. Então eu vou ler os textos que dizem que havia evangelista e vamos ver como que eles foram levantados. Será que eles se autoproclamaram ou foram separados, ou foram ordenados, tá bom? Então o primeiro texto que nós temos que ler, onde aparece exatamente os apóstolos, né? O primeiro texto está em Atos. O primeiro texto está em Atos, capítulo número 21. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo número 21, nós vamos ler a partir do versículo 4. Não, temos que ler a partir do versículo de número 8, ok? Atos dos Apóstolos, capítulo número 21, é ali onde... Ok, vamos correndo, por mais que o tempo não nos permite, né? Mas vamos correndo. Atos dos Apóstolos, capítulo número 21, vamos ler a partir do versículo de número 8, né, para sermos rápidos, né? Vamos começar a partir do versículo de número 8. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo número 21, versículo de número 28. Diz assim a palavra de Deus. Ou seja, Atos, capítulo número 1, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Percebe bem, esse evangelista, esse Filipe, não é apóstolo, né? Esse Filipe aqui não é aquele apóstolo do Senhor Jesus. Você sabe muito bem que Jesus Cristo, quando começou seu ministério, deixa eu encontrar aqui, Jesus, quando começou seu ministério, ele exatamente começou a chamar os discípulos
E um discípulo que Jesus chamou é o Filipe. Mateus capítulo número 10, verso de número 3. Então nós temos que conhecer essa diferença entre o Filipe evangelista e o Filipe apóstolo, tá bom? Temos que conhecer essa diferença. Mateus capítulo número 10, verso de número 3, diz assim a palavra de Deus. Vamos fazer o seguinte, temos que começar mesmo no verso Mateus 10, verso de número 1, né? Diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Versículo número 3, Filipe e Bartimeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Labeu, apelido Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, né? Aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, então lá já não precisa, percebe que Jesus, veja só, Jesus, a primeira comissão dos apóstolos, né? Encontramos aqui Filipe. Eu queria falar sobre a diferença entre o Filipe evangelista, de Atos dos Apóstolos, capítulo número 21, e Filipe o apóstolo. Então não confunda Filipe evangelista com Filipe apóstolo, porque hoje há uma bagunça no meio do evangelho, há uma bagunça no meio exatamente do evangelho. Tem pessoas que ao mesmo tempo ele é profeta, ele é apóstolo, ele é evangelista, ele não sei o que, ele é evangelista, uma confusão total. Segundo a Bíblia Sagrada, o evangelista Filipe, Atos capítulo número 21, não é o mesmo Filipe apóstolo. Porque Filipe aqui, apóstolo, não é Filipe evangelista. Agora veja só, o que nós lemos é o seguinte: eu disse também que não é possível você ser apóstolo, não é possível ser profeta, não é possível exatamente ser evangelista sem você ser ordenado. O próprio Jesus, depois de ele chamar Filipe, Bartimeu, Tomé, Mateus, Tiago, Alfeu, Tadeu, né? Judas, versículo número 5, Jesus enviou estes dizendo-lhe, ou seja, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou. Então percebe que Jesus ordenou os apóstolos. Então por isso eu disse, você não pode se auto-intitular, você precisa ser ordenado, você precisa ser separado. Então Jesus separou os apóstolos. Não é nosso assunto, mas que nós queríamos exatamente essa diferença entre o apóstolo Filipe e o Filipe evangelista. Em João capítulo número 1, versículo 44. Ora, Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Verso número 45. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então percebe, este Filipe exatamente é diferente daquele Filipe evangelista. Este é o Filipe apóstolo, ok? Essa é a diferença. Senão alguém vai dizer, não, o Filipe, o apóstolo é Filipe evangelista. Não, são diferentes. Agora, eu tenho outro detalhe muito importante. Ao lermos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 21, versículo número 8, diz assim: no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, está aqui Filipe, o evangelista. E Lucas, ao escrever esse texto, deixou bem claro que era um dos 7, ficamos com ele, um dos 7. Então Filipe, o evangelista aqui, não é um dos 12 apóstolos. E Lucas deixou bem claro que ele é um dos 7, né? Ou seja, ele é um dos 7, não é um dos 12, porque se dissesse um dos 12, seria exatamente o texto que nós lemos, né, dos apóstolos lá, porque são 12, eram 12 discípulos, depois Jesus lhes ordenou a ser apóstolo e lhes enviou, né? Agora este não é um dos 12, é um dos 7. Então onde que nós encontramos esse um dos 7? Atos capítulo número 6, nós iremos ler a partir do versículo de número, a partir do versículo de número 1, diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é
razoável que nos deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões. Então está aqui 7 varões. Então, Atos, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 3. Confirmando Atos, capítulo de número 21, versículo de número 8. Filipe, evangelista, é um dos 7. Então, onde que nós encontramos esses 7? Foi exatamente na separação, porque a igreja havia uma necessidade. Então, versículo de número 3, Atos 6, versículo de número 3, diz assim a palavra de Deus. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este pareceu contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio da fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, presélito de Antioquia. Percebe? Então, foram escolhidos aqui exatamente Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, e Procoro, Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então está aqui um dos nomes dos 7 que foram escolhidos para esta missão, é o Filipe. Então Filipe não é o apóstolo, mas Filipe aqui é o evangelista, né? Então o verso continua. E os apresentaram até os apóstolos. Então Filipe, né? Então Filipe, Estevão, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, né? Essas pessoas, e Procuro, Nicolau, Filipe, Timenas, né? Estevão. Então, esses foram levados, foram apresentados discípulos. Versículo de número 6. E os apresentaram até aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então percebe que o evangelista Filipe, de Atos capítulo número 21, ele não se autoproclamou, né, de ser evangelista, não se auto-intitulou de ser evangelista. Estamos a ler aqui, foi separado pela igreja, foi separado pelos irmãos, e depois ele foi ordenado. Os apóstolos que colocaram a mão na cabeça dele, os apóstolos colocaram a mão na cabeça de Filipe, para que Filipe fosse evangelista. Agora, esses evangelistas que aparecem hoje, que nunca foram colocados as mãos, nunca foram ordenados, como que fica? Porque aqui estamos encontrando que Filipe foi colocado as mãos. Por isso, lá em Atos capítulo número 21, ele é chamado de evangelista. Por quê? Porque ele foi chamado, foi colocado as mãos. Mesmo Timóteo também, Timóteo era evangelista, Timóteo é conhecido como evangelista. Timóteo, sendo evangelista, nunca se auto-intitulou. Em Atos capítulo número 16, vamos ler Atos capítulo número 16, Paulo encontra Timóteo e o separa para o ministério. Atos capítulo número 16 diz assim: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônia. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então Paulo é que tomou a Timóteo, lhe circuncidou para ser evangelista. Mas vamos lá ver se Paulo também colocou as mãos, se Paulo também ordenou a Timóteo como evangelista, ou Timóteo só por surgir que ele é evangelista. Não, 2 Timóteo capítulo de número 4, 2 Timóteo capítulo de número 4, a partir do versículo de número 4, 2 Timóteo 4, verso 4, diz assim a palavra de Deus. Por que não começamos no versículo 3? Diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo
como chão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Versículo de número 5. Mas tu, se sóbrio, em tudo sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, seja, cumpre o teu ministério. Então, ser evangelista é um trabalho, é um serviço, é um dom que Deus dá. Então, Timóteo, estamos a encontrar também em 2 Timóteo capítulo número 4, versículo número 5, apóstolo Paulo falando para Timóteo, tu cumpra, né, o seu ministério, cumpra o seu trabalho como evangelista. Timóteo era evangelista. Então, será que, veja só, primeiro, Timóteo não se ordenou a si só, não se intitulou de ser evangelista. Timóteo foi exatamente chamado pelo apóstolo Paulo, né? Paulo o designou, Paulo o convocou, o circuncidou. Pastor, não está onde que Paulo colocou as mãos e o ordenou? Vamos voltar, autoproclamou para ser evangelista? Não. Assim como nós lemos em 2 Timóteo capítulo número 4, versículo número 5, o apóstolo Paulo disse, cumpra o teu ministério como evangelista. Nós vamos ver, tem um texto que afirma também que Paulo colocou as mãos sobre a cabeça de Timóteo. 2 Timóteo capítulo de número 1, versículo número 6, diz assim, por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, o apóstolo Paulo, quando colocou as mãos sobre evangelista Timóteo, o apóstolo Paulo, quando colocou as mãos sobre Timóteo, ele foi exatamente consagrado a evangelista. Então, percebe? Filipe foi separado a evangelista pelos apóstolos, não se auto-intitulou, não se autoproclamou ser evangelista, foi separado. E os discípulos, nós lemos em Atos capítulo número 6, os apóstolos colocaram as mãos sobre Filipe. Timóteo, também estamos a ler Atos, lemos 2 Timóteo capítulo número 4, versículo número 5. Paulo está dizendo para Timóteo, cumpra o teu ministério. E voltamos ao capítulo número 1, versículo número 6, a apóstolo Paulo está a afirmar que desperta o dom que há em você. Cumpra o teu ministério. E não se esqueça, eu coloquei as minhas mãos sobre a sua cabeça, te separei para esta função exatamente de ser evangelista. Então, todos os evangelistas que nós encontramos na Bíblia Sagrada, tanto Filipe, tanto Timóteo, todas essas pessoas não se auto-intitularam de ser evangelista, não se autoproclamaram de ser evangelista, sempre esperaram ser ordenados, sempre aguardaram ser ordenados. É por isso que eu comecei dizendo que ser evangelista é um dom que alguém recebe. Quando você recebe este dom, deve ser confirmado pelos homens. Então, estamos a encontrar Filipe, né, foi chamado pelos apóstolos, em Atos capítulo número 6, os apóstolos o separou, Filipe, né, Estevão, né, e os demais, né, vimos lá os 7, e os apóstolos colocaram as mãos sobre eles, e eles foram separados a ser evangelista. Timóteo, Atos capítulo número 16, Paulo chama Timóteo, lhe circuncida e coloca as mãos sobre Timóteo. Timóteo é consagrado evangelista. Então, todos os evangelistas na Bíblia Sagrada foram separados, foram ordenados, não se auto-intitularam de ser evangelista. Mas hoje temos muita gente que se auto-intitula de ser evangelista. A igreja não ordenou, o ministério não ordenou, não existe nenhuma confirmação da parte dos homens, porque esta pessoa também primeiro tem que ser aprovado, tem que ser provado, né? Tem que ser provado, essa pessoa tem que ser provado para ser aprovado. Sim? Porque não pode só surgir ali, eu sou evangelista, não. Você primeiro tem que ser colocado prova se de fato você é evangelista ou não. Porque você precisa entender, se você é evangelista, você foi chamado para quê? Eu dizia no começo, para proclamar o evangelho de Cristo. O evangelista não é para fazer outra coisa. Mas tem muita gente hoje em dia que prega falso evangelho. Os evangelistas de hoje não pregam o evangelho de Cristo. O evangelista de hoje só se dedica a pregar sobre o perdão. E por isso tenha cuidado. Né? Nós lemos em 2 Coríntios que esses caras se transfiguram em apóstolos de Cristo. Nós lemos em 2 Coríntios que esses caras se transfiguram em evangelistas de Cristo. Nós lemos em 2 Coríntios capítulo número 11, versículo número 13, 14 e 15, que esses caras se transfiguram em apóstolos, em evangelistas e profetas de Cristo. Vão vir transfigurados, vão começar a pregar sobre o perdão, vão começar a pregar sobre o amor, vão começar a pregar sobre a felicidade, vão começar a pregar sobre a paz. Temos que ter paz. São essas mensagens que os evangelistas pregam. Né? Vão começar a pregar exatamente sobre muitas outras coisas, né, que não cabe o tempo aqui de nós mencionarmos. Mas o evangelista não foi chamado para pregar isso.
O evangelista, ele foi chamado por Deus, foi separado por Deus. O evangelista é exatamente ordenado por homens com ordem de Deus para levar o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da salvação, o evangelho cristocêntrica para as pessoas exatamente que não conhecem a Deus. Não é isso que está acontecendo nos nossos dias. Não é isso que as pessoas estão a fazer nos nossos dias. São evangelistas, mas se você analisa os evangelhos deles, e também são falsos, né? Não são verdadeiros evangelistas, porque o verdadeiro evangelista, ele prega o evangelho de Cristo. Antes de você pregar, também precisa ser ordenado, precisa ser separado, né? Não é se autoproclamar, não é se auto-intitular de ser exatamente evangelista, tá bom? Então, não é coisa da cabeça. Se nós lemos toda a Bíblia Sagrada, sempre onde tem uma função, nisso a gente volta para o Antigo Testamento, os levitas não se levantaram somente para ser levitas. Os levitas foram homens consagrados. Os levitas foram homens também que foram separados. Os levitas foram homens também que foram ordenados. Se nós lemos exatamente o livro de Números, capítulo número 8, verso do número 10, veja só o número, isso no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, Número capítulo de número 10, ou seja, Número capítulo número 8, Número capítulo número 8, verso 10. Número 8, verso de número 10. Isso no Antigo Testamento. Os levitas eram homens separados, homens exatamente ordenados. Os levitas não se levantavam para dizer eu sou levita. E hoje temos muita gente que se intitula de ser levita. Mas quem te ungiu? Quem te separou? Quem te ordenou a ser levita? Veja só, Números capítulo número 8, a partir do versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. Percebe? Então, os levitas não se autoproclamavam de ser levitas. Os levitas, eles esperavam ser ordenados. Os levitas esperavam ser colocados as mãos, serem consagrados, ser levita. Mas hoje temos levitas não consagrados, não ordenados pelo ministério. De repente se intitula, eu sou levita. Aí começa a cantar. E a levita na Bíblia Sagrada também, levita na Bíblia Sagrada, a função não era de cantar. Levita, a função deles não era de cantar. Mas hoje as coisas mudaram. Levitas é a pessoa que canta na igreja. Mas na Bíblia, levita não é a pessoa que canta na igreja. Então, hoje também temos pessoas que estão se auto-intitular, né, autoproclamar exatamente de levita. Mas estamos a ver aqui, em Números capítulo 8, versículo de número 10, os levitas eram pessoas separadas por Deus. E Deus ordenava que os homens exatamente colocassem as mãos. Os homens exatamente ordenassem o ministério dos levitas. Então, os levitas de hoje, vocês que são levitas de hoje, quem vos ordenou? Quem vos ordenou a ser levitas? Será que é o ministério? Será que é a igreja que você pertence? Será que é a sua liderança? Ou você achou que tem um dom de cantar, de repente você é levita? Isso não está correto, não é bíblico. Aguarde e vamos deixar para lá. Esse assunto de levita, eu vou trazer o estudo sobre isso, tá bom? Mas hoje o nosso assunto, por isso eu disse, Deus me ajude exatamente para hoje só falamos dos evangelistas, tá bom? Então, mesmo estamos encontrando aqui os evangelistas foram ordenados. Os evangelistas não se autoproclamaram. Os levitas não se autoproclamavam que eram levitas. Eram homens que eram exatamente ordenados por Deus para exercer esse ministério. Então, hoje temos muita gente que é levita, que não foram exatamente ordenados. Hoje temos evangelistas que não foram ordenados. Então, são esses que estou a falar, são falsos levitas. São falsos evangelistas. Se não há ordenação, não tem como ser evangelista. Só isso está acontecendo aqui em Moçambique. Isso só está acontecendo aqui hoje. A igreja do século XXI. Mas a igreja primitiva, eles levavam este assunto com muita seriedade. Não permitia com que aparecesse alguém aí se intitular exatamente nem de levita, nem evangelista. Então, pastor, ok, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Vamos fazer o seguinte, eu sei que não existe na Bíblia Sagrada um texto, não existe na Bíblia Sagrada um versículo que ordena que todo aquele que quer exercer uma função, que toda aquela pessoa que tem um ministério precisa ser colocado à mão para exercer aquele ministério. Eu sei, estou consciente que não tem isso na Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia, ela deixa padrão. A Bíblia, ela exatamente estabelece padrão claro. Qual é esse padrão claro?
Assim como levita, eu li Números capítulo número 8, verso número 10, li 2 Timóteo 1, versículo de número 6, li Atos dos Apóstolos capítulo de número 6, a partir do versículo 11 para lá, que essas pessoas eram exatamente ordenadas. Então o padrão deve ser esse. O padrão deve ser a ordenação. Ah, pastor, não tem nenhum versículo que fala que ninguém pode exercer a função sem a ordenação. Eu sei, mas a Bíblia estabelece aqui um padrão. Nós estamos a ver que todos os apóstolos, todos os levitas, estamos a ver que todos os evangelistas estão sendo ordenados. Não é evangelistas que estão se autoproclamar que são evangelistas. Né? Então você pode reclamar isso, né? Você pode reclamar. Os que servem devem ser recomendados, separados por outros líderes. Ou seja, as pessoas que servem hoje, se o padrão é isso que nós estamos a ver na Bíblia Sagrada, então essas pessoas devem ser exatamente ordenadas. Essas pessoas devem ser ordenadas para servir. Essas pessoas devem ser separadas para servir. Essas pessoas devem ser ordenadas, seja para a função de evangelista, de apóstolo. Essas pessoas devem ser ordenadas de pastor, né? De pastor, de doutor, de profeta. Essas pessoas precisam ser ordenadas. Devem ser ordenadas. Não é se autoproclamar que são evangelistas, tá bom? Não é para se autoproclamar que são evangelistas. Então estamos a ver aqui na Bíblia Sagrada que todas aquelas pessoas que então toda aquela pessoa que era evangelista, exatamente não se autoproclamava ser evangelista, né? Estamos a ver aqui na Bíblia Sagrada que todas aquelas pessoas que eram evangelistas, né? Filipe, Timóteo, tem vários outros exemplos, Estevão e outros que nós lemos aqui, eles eram ordenados a ser evangelistas. Não eram pessoas que se autoproclamavam, né? Não eram pessoas que se autoproclamavam de ser evangelistas, mas hoje em dia temos muita autoproclamação. Hoje em dia temos muita autoproclamação, as pessoas se intitulando de levitas, de evangelistas, de profetas, de doutores, de mestres, de apóstolos, de pastores, né? Temos muita gente hoje em dia se auto-intitulando. Está errado, meus irmãos, está errado. Então, segundo o nosso tema sobre falsos evangelistas, então é falso evangelista toda pessoa que se autoproclama ser evangelista. É falso evangelista toda pessoa que se autoproclama ser evangelista, a pessoa que não foi separada por Deus. É falso evangelista todo aquele evangelista que não conhece qual é a sua missão, porque, né, o evangelista, a sua missão é pregar Cristo através das Escrituras para que Deus quebre corações, para que Deus traga arrependimento no coração das pessoas, para que essas pessoas se entreguem a Cristo. Então temos que ter cuidado com muita gente que estão se autoproclamar de serem evangelistas, enquanto não pregam o Evangelho de Cristo. Só ficam focados no perdão, a paz, essas coisas ali, que não é o Evangelho de Cristo. Então, a igreja primitiva ela levava muito a sério este assunto. Ok? Levava muito a sério esse assunto. Então, para fecharmos esse ensinamento, eu deixo aqui registrado. Olha, as pessoas que querem exercer as funções ministeriais devem ser ordenadas. Ou seja, ordenado ou ordenada, devem ser ordenados. Levita, pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, não pode social, doutores, essas pessoas devem ser ordenadas. Não pode se autoproclamar ser o que não são. Devem ser ordenadas, tá bom? E deixar também um conselho. Talvez você me perguntaria qual é a função do pastor. Eu vou, para trazer esclarecimento dessas pessoas que estão se auto-intitular de evangelista. Aqui há a diferença entre ser pastor e ser evangelista. A função de pastor é exatamente cuidar do rebanho. A função do pastor é cuidar do rebanho, alimentar o rebanho e proteger o rebanho. Por exemplo, o que estou a fazer aqui? Estou a alimentar o rebanho. Estou a proteger o rebanho. Porque se eu falo que existe falso profeta, estou a defender o rebanho. Né? Estou a defender o rebanho. Então, claro, por isso não me autoproclamei de ser pastor. A igreja me chama de pastor.
Os pastores, os meus pastores, me chamam de pastor. Né? Então, e também a minha função, as minhas obras demonstram que sou pastor. Então, a função de pastor é cuidar o rebanho, alimentar o rebanho e proteger o rebanho. A função de profeta na igreja, ele traz direção para a igreja, ele traz orientações à igreja. Essas orientações através da revelação de Deus. Deus revela ao profeta e o profeta orienta a igreja. Mas hoje em dia temos profetas que são mesmo tempo apóstolo, mesmo tempo profeta, mesmo tempo pastor, mesmo tempo... E se você olha para a Bíblia Sagrada, não existe profeta pastor, não existe. O profeta não tem a função do pastor. O pastor é que cuida o rebanho. O pastor é que protege o rebanho. O pastor é que protege, alimenta o rebanho. Agora o profeta não tem essa função. O profeta apenas orienta a igreja. Né? O profeta orienta a igreja através da revelação de Deus. Deus deve te revelar alguma coisa e você chama a igreja para dar uma direção à igreja. Então, profeta não pode ser pastor, profeta não pode ser apóstolo, profeta não pode ser evangelista, porque ele não foi chamado para isso. Existe outra função. Apóstolo não é pastor da igreja. Apóstolo não pode ser pastor da igreja. Apóstolo não é a função dele cuidar do rebanho da igreja. Apóstolo planta igrejas. A função de apóstolo é essa. Apóstolo planta igrejas. Apóstolo dá fundamentos à igreja. Então o apóstolo não pode ser pastor. O apóstolo não pode ser cuidador de rebanho ali. O apóstolo ele coloca fundamentos da igreja. O apóstolo ele planta as igrejas. Essa é a diferença. Mas tem muita gente, é apóstolo, é profeta, é pastor, ele tudo é bispo ao mesmo tempo. Não se liga. Esses caras aí são falsos, não sabem o que estão a fazer. Então a diferença de apóstolo, de pastor, de evangelista. Evangelista, a função dele é ganhar almas para o reino dos céus. A função de evangelista, nós poderíamos ver isso através da Bíblia, mas o tempo não me permite, já estamos aqui quase já 1 hora. A função de evangelista é ir atrás das almas. Nós podemos ter o exemplo de Filipe. Filipe, o Espírito Santo revelava onde estava o eunuco de Candace. Então Filipe ia até lá, ao encontro do eunuco, onde ele estava lá para ministrar a palavra para o eunuco. Então a função de evangelista é esta, ganhar a alma. Ele vai atrás das almas. A função do evangelista não é um escritório. A função do evangelista não é uma igreja, na igreja ali local. A função do evangelista ele é ir atrás das almas. Então ele vai com o evangelho de Cristo. Vai com o evangelho de Cristo, não vai com o evangelho dessas brincadeiras que estão acontecendo, não. Vai com o evangelho de Cristo, para Cristo exatamente convencer as almas, e essas almas se arrependam para Cristo. Exatamente. Então essas almas quando chegam para Cristo, então tem pastor que vai cuidar dessas almas. Então, hoje, meus irmãos, já é uma bagunça. Tem pessoas que ao mesmo tempo é pastor, é diácono, é presbítero, é profeta, é evangelista, é não sei o que. Uma confusão. Ao mesmo tempo é levita. Não tem isso na Bíblia. Então, falsos evangelistas. Meu Deus, falsos evangelistas são essas pessoas, meus irmãos, que não têm o entendimento dessa escritura. Falsos evangelistas são essas pessoas que se autoproclamam, né? Se autoproclamam de serem evangelistas enquanto não foram ordenadas. E também essas pessoas estão nessa confusão de ao mesmo tempo ser pastor, doutor, profeta. Isso é uma confusão, isso é uma aberração, isso é uma blasfêmia. Não tem nenhuma parte da Bíblia Sagrada sobre essas coisas, né? Então, meu conselho é, meus irmãos, vamos evangelizar. Vamos evangelizar. Como eu disse aqui, eu sei que não existe, né? Eu sei que não existe nenhum texto da Bíblia Sagrada que fala que qualquer um que quer evangelizar, qualquer um que quer exatamente fazer uma função ministerial, esta pessoa deve ser ordenada. Não tem nenhum texto na Bíblia sobre isso, mas a Bíblia deixa o padrão. O padrão é qual? Vimos Timóteo, vimos exatamente Filipe, e poderemos ver até os outros, os levitas, eles eram exatamente ordenados, não se autoproclamavam, não se intitulavam, não se levantavam. Então, tenhamos cuidado com isso. Então, vamos pregar, vamos evangelizar, mas vamos evitar autoproclamação de ser evangelista enquanto não fomos ordenados. Se foi ordenado, feliz é você. Se foi ordenado, bênção. Se foi ordenado, pega forte. É isso que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, né? Pega forte, fica firme, cumpra teu ministério. Se for ordenado, cumpra seu ministério com garra, porque o evangelista não tem medo da morte, né? Eu poderia ler também, só que o tempo não nos permite, porque se a gente vê em Atos capítulo número 8, Filipe,
o que ele fazia, era um cara de autoridade. Melhor lemos, né? Não dá para ler, o tempo não nos permite, né? Então nós poderíamos, talvez eu vou gravar outra mensagem, mas deixar bem claro, o evangelista, ele não tem medo da morte, é um cara que tem a autoridade de Deus, é um cara cheio do Espírito Santo, é um cara cheio de conhecimento, é um cara cheio de sabedoria, é um cara cheio de discernimento. Lembra Filipe com os falsos profetas em Atos capítulo número 8? Filipe encarava os falsos profetas, desafiava os falsos profetas. Não só. O evangelista também tem uma mensagem só, a mensagem é Cristo. Atos capítulo número 8, Filipe diante do eunuco de Candace, a Bíblia fala que Filipe aproximou-se do carro e o eunuco de Candace estava a ler as escrituras, lia o livro de Isaías, onde estava escrito que ele foi levado ao matador, não abriu a sua boca, nem não fazemos caso nenhum. Então o eunuco perguntou, de quem o profeta está a se referir? Está a falar dele mesmo ou de alguém? A Bíblia fala, Filipe, começando deste texto, lhe anunciou Cristo. Então o evangelista Filipe, o centro da mensagem dele era cristocêntrica, era Cristo. Então, evangelistas que não pregam Cristo, evangelistas que não foram separados, não são evangelistas verdadeiros. Evangelistas que se autoproclamam não são evangelistas verdadeiros. Evangelistas que não pregam sobre Cristo não são evangelistas verdadeiros, são falsos evangelistas, né? Veja só, eu dizendo, não podia ler, mas vou ler a criança, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria lhe pregava a Cristo. Percebe? Então Filipe pregava a Cristo. Filipe, em cada cidade que ele andava, pregava Cristo, não pregava sobre o amor, não pregava sobre a paz, não pregava sobre prosperidade, não pregava exatamente sobre a união, não pregava exatamente sobre a felicidade, não pregava sobre a fraternidade, né? Não pregava sobre essas coisas. Filipe pregava sobre Cristo. Verso de número 4, né? Diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Então Filipe pregava a Cristo. Eu também falava que evangelista é um cara que não tem medo da morte, está cheio de autoridade, está cheio de poder, não tem medo dos falsos profetas. Veja só, versículo de número 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então era um cara da autoridade. Viam e ouviam, né, o que ele pregava, e viam os sinais que Filipe fazia. Verso número 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos de coxo eram curados. Percebe a autoridade que o evangelista Filipe tinha? Era um cara que pregava Cristo, era um cara que fazia sinais, milagres, prodígio. E quando ele chegava a um lugar, demônios tremiam, demônios gritavam desesperados, demônios gritavam pedindo socorro. A Bíblia fala, os paralíticos andavam, os coxos eram curados, entende? Então, aí havia grande alegria naquela cidade. Então, onde exatamente Filipe chegava, havia grande alegria, porque Filipe era evangelista. Verso número 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos já atendiam, desde o mais pequeno até maior, dizendo, este é o grande virtude de Deus. Na cidade de Samaria tinha um homem chamado Simão, o mágico. Simão mágico, por causa da bruxaria, feitiçaria. E a Bíblia fala que toda a cidade não sabia que ele era curandeiro. Toda a cidade achava que Simão, o mágico, era homem de Deus. Mas Filipe, com toda a autoridade que ele tinha de evangelista, encarou, olhou nos olhos de Simão, pregou a verdade para ele, não teve medo dele, ele denunciou que era falso profeta. E aconteceu o que depois? Veja só, verso número 12. Mas como cresce em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homens como mulheres, e creu também o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais, as grandes maravilhas que faziam, estava atônito. Então, o mágico estava atônito por causa daquilo que Filipe fazia. Então, os evangelistas de hoje, né, não são como Filipe. Então, se a gente pegar o perfil de Filipe, pegar o perfil de Estevão, pegar o perfil de Timóteo, comparar com o perfil dos evangelistas de hoje,
Não se encaixa. Não se encaixa. Filipe encontrou o falso profeta que ele desafiou até o falso profeta a se converter. Agora vocês que falam, não, cadê Deus, cadê a igreja e cadê a igreja? Ah, não, tipo, Deus sabe quem vai para o céu, não precisamos ter conflito entre as igrejas, né? Cada um, não sei o que. Filipe encarou o mágico que era conhecido como homem de Deus na cidade de Samaria, o encarou até ele se converter, até ser batizado. Veja, isso que tu vai fazer aqui é a função de evangelista, de defender o evangelho, de denunciar os falsos profetas para que os falsos profetas se convertam, de denunciar os falsos levitas para que os falsos levitas se convertam, de denunciar os falsos evangelistas para que os falsos evangelistas se convertam. É a função de evangelista. Mas os evangelistas de hoje, eu sempre falo, são como cães que enfiam, tá vendo quando o cão está com medo? Quando o cão está com medo, enfia a cauda no meio das pernas. Então os evangelistas de hoje, os profetas de hoje, os religiosos de hoje são como cães, né? Ah, pastor está a insultar. Não, lê a Bíblia fala que os falsos profetas são cães grosos, então não estou a insultar ninguém. Estou a usar a Bíblia Sagrada. São cães golosos que nunca se fartam, nunca se saciam. Jesus mesmo disse, João disse, profeta Isaías disse. Então se eu estou falando aqui são cães, não estou a insultar ninguém. Senão alguém vai se escandalizar, o pastor está a insultar, entendeu? Então esses falsos evangelistas são como cães. Enfia exatamente a cauda no meio das pernas, com medo de ser mortos, com medo de perder dinheiro, com medo de perder... E a maioria são bajuladores, né? São bajuladores. Então, meus irmãos, vamos continuar a pregar a palavra, vamos continuar a evangelizar. Você não pode parar de evangelizar porque não foste ordenado, mas você evita de se autoproclamar, evita de se auto-intitular, mas vamos lá fazer a função, né? Quem sabe vai chegar a vez que Deus vai usar a nossa liderança, Deus vai usar a liderança da tua igreja, do teu ministério, para te separar, né, a essa função de evangelista, tá bom? Então, tenhamos cuidado com falsos profetas, tenhamos cuidado com falsos evangelistas, com falsos levitas, tenhamos cuidado com isso, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva agora, ative o sininho das notificações. Se você não me segue aqui na minha página do Facebook, passa a me seguir aqui na minha página do Facebook. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva no meu canal do YouTube, ative o sininho das notificações para que você não possa perder os próximos estudos, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Quem tem prazer de vos despedir é vosso irmão em Cristo, pastor Filipe Mairossi. Até a próxima gravação, até o próximo estudo. Deus abençoe a todos vocês. Muita paz. Rogarei o Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre.